Fala pessoal, tudo bem? É isso aí, nós terminamos então uma aula de apelação, né? E agora a gente vai fazer o nosso primeiro exercício então de apelação, tá bom? Peço que você preste muita atenção, preste bastante atenção nessa aula, tá? É uma aula importantíssima, a apelação é uma peça muito cobrada, tá? E aqui nesse exercício eu vou comentar mais algumas coisas com vocês, tá? Então bora lá, nosso exercício de apelação, beleza? Então o caso que eu deixei a apelação é esse aqui, ó. Carlos, primário, deixa eu habilitar a caneta, e de bons antecedentes, 45 anos, foi denunciado com o recurso das sanções penais dos artigos 302 da Lei 9.503 de 97, é o CTN, né? O CTB, quer dizer, desculpa, CTN não é CTN, por 2 vezes, e 303 do mesmo diploma legal. Então aqui ele foi denunciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, né, em veículo. Todos eles em concurso material, então ele foi denunciado em concurso material, porque de acordo com a denúncia, no dia 8 de julho de 2017, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, na direção do veículo automotor, com imprudência, em razão do excesso de velocidade, colidiu com o veículo que estavam Júlio e Mário, Mário com 9 anos, causando lesões que foram causa suficiente da morte de ambos. Consta ainda na inicial acusatória que, em decorrência da mesma colisão, ficou lesionado Pedro. Então, teve aqui a lesão de Pedro, que passava pelo local com sua bicicleta e foi atingido pelo veículo em alta velocidade de Carlos. Tá? As mortes de Júlio e Mário foram atestadas pelo auto de exame catavérico, então teve prova de materialidade. Enquanto Pedro foi atendido em hospital público, atendido em hospital público, de onde se retirou sem ser notado, razão pela qual foi elaborado o laudo indireto de corpo de delito com base no boletim de atendimento médico, tá? O laudo indireto, tá, pessoal, também é uma prova suficiente de materialidade, não é causa de nulidade. Pedro nunca compareceu em sede policial. Olha, informação importante. Ó. Pedro nunca compareceu em sede policial para narrar o ocorrido e nem o Instituto Médico Legal, apesar de testemunhas presenciais confirmarem as lesões sofridas. Tá? No curso da instrução foram ouvidas testemunhas presenciais, não sendo Pedro localizado. Então Pedro nunca nem foi localizado, não foi ouvido e também não esteve em sede policial. Em seu interrogatório, Carlos negou estar em excesso de velocidade, esclarecendo que perdeu o controle do carro em razão de um buraco existente na pista. Foi acostado o exame pericial realizado nos automóveis e no local, concluindo que realmente não houve excesso de velocidade por parte de Carlos e que havia um buraco mencionado na pista. O exame pericial, todavia, apontou que possivelmente haveria imperícia de Carlos na condução do automóvel que poderia ter contribuído para o resultado. Após a manifestação das partes, o juiz, em atuação perante a terceira vara criminal da comarca de São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 10 de julho de 2019, julgou totalmente procedente a pretensão punitiva do Estado e, apesar de afastar o excesso de velocidade, afirmou-se necessária a condenação de Carlos em razão da imperícia. Então, Carlos foi condenado por imperícia e nem por imprudência, tá? Do réu, conforme mencionado no exame pericial. No entanto, no momento da dosimetria, fixou a pena base de cada um dos crimes no mínimo legal e, com relação à vítima Mário, na segunda fase, reconheceu a agravante prevista no artigo 61, que Mário era criança, né? 61, inciso 2, a linha H, crimes cometidos contra criança. Pelo fato de ser criança, aumentando a pena base de 3 meses. Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena, reconhecido o concurso material, a pena final ficou acomodada em 4 anos e 9 meses de detenção. Não havendo substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do quanto final, nos termos do artigo 44. Aqui já errou porque crime culposo, né? Crime culposo não tem tempo, mas nos termos do artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Sendo fixado o regime inicial fechado, outro erro aqui já identificado, inicial fechado, cumprimento de pena, com fundamento da gravidade do concreto da conduta. O Ministério Público foi intimado e manteve-se inerte. Então aqui teve uma sentença e o Ministério Público foi intimado e ficou quieto. A defesa técnica de Carlos foi intimada em 18 de setembro de 2019, uma quarta-feira,
para a adoção das medidas cabíveis. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Carlos, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia de prazo de interposição, considerando segunda a sexta. São dias úteis em todos os locais do país. Muito bem, essa então é a nossa peça, tá? Perceba que aqui, gente, eu já fui anotando algumas coisas importantes. Isso aqui é importante você fazer se você quiser, tá? Ou você pode fazer uma leiturinha e depois você faz isso na hora de montar o esqueletinho de peça, tá? Mas aqui eu fiz diferente para você ver que não precisa ser engessado, tá, gente? Aqui, para uma gestão de tempo, seria bom você fazer assim, dessa forma. Já vai riscando ali, né, algo que você achou importante. Então, beleza. Depois do nosso esqueletinho, né, depois da nossa leitura, a gente faz o esqueleto, nosso mapinha da peça, tá? Então, nós vamos lá. Peça processual, competência, procedimento. Sempre, lembre sempre, tá? Depois que você leu o enunciado, você já vem com o seu esqueleto. Ou se você quiser, inclusive antes, até uma dica que eu dou para você, antes aqui de ler, você já pode fazer o esqueleto, né? Já faz o esqueleto, depois você vem lendo, grifando e depois você vai preenchendo o seu esqueleto aqui da nossa peça, o mapa da peça, tá? Peça processual. Qual que é a nossa peça processual, pessoal? A apelação. Por que é apelação? Como que a gente identifica uma apelação? Nós identificamos então que houve denúncia, recebimento de denúncia, houve uma sentença condenatória e nós fomos intimados depois dessa sentença condenatória. De uma sentença condenatória cabe apelação. Então é a nossa peça a apelação. É bem fácil de você identificar a apelação, tá, gente? Sempre que você for identificar a peça, sempre quando você for identificar uma apelação, você precisa entender que houve então uma condenação, tá? Uma decisão do juiz que não seja uma sentença condenatória, uma decisão de condenação, então provavelmente será rese. Mas aqui, ó, ele deu inclusive detenção, ó, inclusive dosimetria de pena, tá? Então se ele deu dosimetria de pena e deu aqui pra gente que foi condenação, então nós estamos diante de uma apelação não rese, tá? Por isso lá no artigo 593, inciso 1, Código de Processo Penal. Nossa competência será a terceira vara criminal da comarca de São Gonçalo, RJ, e as razões serão dirigidas ao TJRJ, tá? Tribunal de Justiça. Por que nossa competência é a terceira vara? Porque que o próprio enunciado nos deu, a terceira vara criminal da comarca de São Gonçalo. Aqui o problema, perceba, gente, que o problema ele não quer que você discuta a competência. Por quê? Porque ele não deu para você que o crime foi cometido em uma cidade, ele foi perseguido, cometeu o crime em outra cidade. Aqui ele colocou um concurso material, no entanto, não é concurso material. Aqui você já percebe que aqui não é concurso material, porque em uma única ação houve dois crimes, né? Então, se em uma ação houve dois crimes, uma ação ou omissão, nós estamos diante de um concurso formal e não material. Concurso material é quando há duas ou mais ações que causou dois ou mais crimes, né? Ou resultados, beleza? Mas aqui, perceba o seguinte. O examinador só nos deu uma vara, só nos deu uma vara, então não tem competência aqui. Ele não está cobrando de nós competência, apenas vara criminal de Gonçalo para interposição e razões para o RJ. Procedimento comum, tá? Do crime, aqui no crime nós vamos fazer o quê? Anotar aquele artigo, anotar o artigo. Sempre quando você fez esse artigo aqui, antes de você continuar, já pode então ler lá o artigo. Vamos dar uma lida lá no 302 e 303, ó. Dos crimes em espécie. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas detenção de 2 a 4 anos e suspensão, proibição de habilitação para dirigir veículo automotor. Vamos ver o 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então aqui ele está em concurso material, né, pelo 302 e 303. 302 duas vezes. Mas aqui nós já identificamos uma tese de defesa, né, que é o afastamento do concurso material. Tranquilo? Gente, tipicidade, não há tipicidade. Tá? Eu coloquei aqui que não há, eu concluí que não há tipicidade porque Carlos, na verdade, ele não estava em alta velocidade, tá? Se ele não estava em alta velocidade, ele não agiu com imprudência, tá? Imperícia, depois nós vamos ver também
a parte da imperícia, tá? O que é imperícia? Aí você precisa entender, né, gente, o que é imperícia. Imperícia, na verdade, é uma imprudência no campo técnico, tá? Então, a imperícia, na verdade, não poderia ter sido aplicada aqui para Carlos, tá? Nas datas, as datas são sempre muito importantes, tá? Aqui eles nos deu somente data do fato criminoso, data da sentença e data da intimação da sentença, que vai ser o nosso marco inicial para a nossa datação de peça, tá? E a nossa tese de defesa. Primeira coisa, pessoal, o que cabe aqui na apelação de preliminares, tá? Na apelação de preliminares, aqui cabe extinção de punibilidade e nulidade. Aqui não cabe rejeição de denúncia, não cabe outras coisas que caberiam lá, por exemplo, na resposta à acusação ou alegações finais, tá? Então, beleza. Aqui, nas preliminares, primeira coisa, pessoal, quando nós falamos em preliminares, você precisa entender o que é uma preliminar. Para você entender o que é uma preliminar, vamos bora lá ver o artigo, ó. Extinção da punibilidade, 107. Aqui, para você identificar se há ou não uma extinção de punibilidade, você vem no artigo 107 e você faz a leitura, tá? Olha lá, ó, pela morte do agente, o agente morreu? Não. Anistia, graça ou indulto? Não tivemos caso desse aqui. Pela retroatividade da lei penal, que não considera mais criminoso, abolitio crimes? Não, não tem abolitio crimes. Pela prescrição, aí o que você vem? Nas datas, olha a data lá. Aqui 2 anos, é possível uma prescrição aqui? Não, aqui porque passou muito tempo, aqui teve também, ele nem nos deu data de recebimento de denúncia, então ele não quer da gente prescrição. Decadência, pode haver decadência aqui? Opa, pode haver decadência. Só que nesse momento aqui você não ia conseguir identificar essa decadência, tá? Por quê? Porque aqui você não fez a leitura completa do artigo. Você não fez a leitura completa. E aqui eu deixo mais uma dica para você, deixo mais uma coisa para você ver. Sempre quando tem legislação especial, ou até mesmo Código Penal, Processo Penal, tá? Mas principalmente quando tem legislação criminal, leia o capítulo. O que é ler o capítulo? Esse capítulo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, capítulo 19, você vai ler dos crimes de trânsito, você vai ler todo esse capítulo. Por que você vai ler esse capítulo? Por causa do artigo 291, ó. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos nesse código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se esse capítulo não dispuser de forma diversa, bem como a Lei 9.099, ou seja, a Lei 9.099 são os crimes de menor potencial ofensivo. E aqui, no nosso parágrafo primeiro, ó, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099. Qual que é o crime que nós temos? Crimes de trânsito de lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa é o artigo 302, é o 303, inclusive, ó. 303, ó, praticar lesão corporal culposa em direção de veículo automotor. Aqui você já poderia ter uma tese de defesa, tá? Mas vamos passo a passo primeiro, vamos entender primeiro o passo a passo. Aqui eu consegui identificar que houve, né, extinção de punibilidade pela prescrição, não, pela decadência, no artigo 107, mais uma nulidade do artigo 564. Como que eu sei que tem uma nulidade aqui? Lendo o artigo, gente. Você vai ler o artigo. Toda vez que você lê o artigo, você não fica tentando procurar. Ah, deixa eu ver, será que tem uma nulidade aqui? Não. Faça o seguinte, vai ler o artigo. Você tem dúvida? Você quer saber se houve ou não ali uma nulidade? Vai ler o artigo. Olha lá, 564. Nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Por incompetência, ele não pediu da gente. Suspeição também, nem suborno do juiz. Por ilegitimidade de parte. Tem ilegitimidade de parte aqui? Não tem. Por que não tem? Porque o MP propôs ali a ação penal, né, a denúncia em face de Carlos e todos os envolvidos, então está correto, então não há. Por falta das formas dos termos seguintes, da denúncia, tem denúncia? A denúncia está correta. Da queixa, nós estamos falando de queixa. Representação, ó. A representação já seria um caso aqui de nulidade. Por quê? Bora lá ler. Aí, nesse caso, você precisaria ler, gente. Aqui é um caso difícil, tá? Aqui foi bastante difícil, mas se você ficar atento, se você seguir esse espaço aqui, você vai encontrar, tá? Porque nesse momento seria importante você ler, tá? Você lê o capítulo, tá? Leia todo o capítulo. Olha lá, ó. Então, a lesão corporal culposa, disposto no artigo 74, 76 e 88. E, gente,
toda informação, olha, toda informação que o examinador te der, ele quer de você uma ação. Olha essa informação aqui, Pedro nunca compareceu em sede policial para narrar o ocorrido, nem o Instituto Médico Legal, não sendo Pedro localizado. Então, perceba aqui que o examinador ele deu uma ênfase no Pedro para você, que Pedro não foi localizado. Se então, numa leitura, se você pegar essa sacada aqui, ó, sempre todas as informações, ó, checa as informações. Às vezes você fica perdido, né? É fácil você ficar perdido aqui nas teses de defesa. Só que quando você ficar perdido, vem nas informações que você grifou. Fica atento a essas informações que o examinador está te dando, ó. Tá vendo? Ó, Pedro nunca compareceu. Aí você já tem que o Pedro nunca compareceu na cabeça, essa ideia na cabeça. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha lá na Lei 9.099. O que o artigo 74 nos diz? A composição de danos cíveis será reduzida a escrito. Isso aqui interessa pra gente? Nem interessa, nem vamos terminar de ler. O que o artigo 76 fala? Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa e ser especificada na proposta. Tá? Então aqui também não nos interessa. Vamos ver o artigo 88, o que o artigo 88 nos diz. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal culposa, leve e lesões culposas. Opa, dependerá do quê? De representação. O que o examinador nos deu? Que Pedro nunca compareceu em sede policial. Então, em relação a Pedro, o MP precisaria ter a representação de Pedro. Então, não tem o quê? Não tem condições da ação. Não tem condições da ação, a ação deveria ter sido rejeitada lá no início, tá? Em relação a Pedro. Só que o juiz, além dele ter recebido a denúncia em relação a Pedro, ele ainda condenou Carlos pela lesão corporal aqui, culposa, em concurso material, então, com os 2 homicídios, tá? Sendo assim, gente, nós vamos fazer o quê? Extinção da punibilidade por decadência. Por que decadência? Porque nunca houve representação. Então, já que o juiz ele recebeu e inclusive condenou, na apelação você vai pedir a decadência em preliminar de mérito, tá? E depois você segue com a nulidade. Por que a nulidade? Porque lá o artigo 564, inciso 3º, a linha A, diz que falta de representação é causa de nulidade, ó. Por falta das formas dos seguintes, falta representação. Se falta representação, então, na verdade, o recebimento da denúncia é nulo. Então, nós temos, então, 2 preliminares de mérito. Extinção de punibilidade pela decadência e a nulidade, tá? Gente, fique tranquilo porque é o seguinte, às vezes você vai ficar perdido mesmo, tá? Às vezes chega aqui e você não consegue encontrar, porque essas preliminares de mérito dessa apelação foi difícil. Foi bastante difícil, tá? Muito difícil mesmo. Foi uma das mais difíceis que eu já vi dentro de uma prova de OAB. Só que você, durante a sua construção, você precisa ficar atento a essas informações. Você precisa ter curiosidade em ler a lei. Por exemplo, ó, aqui no Código de Trânsito, você percebeu que ó, nos crimes de trânsito, aqui as disposições gerais, ó, sempre leia as disposições gerais, gente. Sempre leia as disposições gerais. Às vezes, aqui no Código Penal, a simples leitura, por exemplo, de um crime, você já identifica alguma coisa. Por exemplo, lá no 155, ó, quer ver uma dica que eu vou te dar? Ó, no artigo 155, que é furto. Ó, 155, subtrair para si para outrem coisa alheia móvel. Aí tem aqui, ó, furto qualificado. Aí depois tem a pena de reclusão qualificado também. Furto de coisa comum. Tá vendo que aqui tem as informações, o artigo parágrafo 4º, só que ó, você está num capítulo inteiro, ó, capítulo inteiro do furto, você lê o capítulo inteiro. Aí de repente você pode se deparar com aqui, ó, com furto privilegiado. Ó. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir de 1 a 2 terços e aplicar somente a pena de multa. Tá vendo? Às vezes você lê isso daqui, numa apelação você pede um furto privilegiado, tá? Com base aqui no parágrafo 2º, por exemplo, tá? Então, sempre leia o capítulo, tá? Sempre leia o capítulo, principalmente quando for
quando for aqui legislação especial, sempre lê essas disposições gerais aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo para você ficar atento. Identificamos então as nossas preliminares, agora a gente passa para fundamentação jurídica de mérito, tá? Já encontramos duas aqui, preliminares, agora a gente vai para a fundamentação jurídica de mérito. A primeira coisa que você tem que identificar quando você entra aqui é a causa de absolvição. Quais são as causas de absolvição? Artigo 386 lá do Código de Processo Penal. Então você vai lá no 386. Porque aqui, gente, você lendo o artigo, você só lendo o artigo aqui, você só lendo aqui, talvez você não identifique muito bem. Talvez você não identifique muito bem o que você quer, o que aqui na apelação ele quer. Então você precisa, a primeira coisa, ler a lei, gente. Leia lá a lei e depois você vem identificando se há alguma daquelas causas lá. Beleza? O que o 386 diz? Ó, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte disposta desde que reconheça estar provada a inexistência do fato. Tem prova de inexistência do fato? Não, na verdade tem prova que o fato existiu. Então nós descartamos aqui o 1. 2. Não haver prova de existência do fato. Houve prova da existência do fato? Houve prova, porque tem testemunhas, tem perícia do local, tem perícia do carro, então o 2 nós descartamos. Não constituir o fato infração penal. Opa! Não constitui. O fato aqui ele constitui infração penal? Não. Por que não? Porque a conduta de Carlos, ela não foi com imprudência. Aí a perícia diz que possivelmente, possivelmente houve aqui, ó, possivelmente haveria imperícia de Carlos na conduta do automóvel, que poderia ter contribuído para a razão do resultado. Então, Carlos, na verdade, ele não foi condenado pela imprudência, ele foi condenado pela imperícia. Aqui você já identificou, então, um caso de defesa. Porque, ó, realmente foi constatado que Carlos não houve excesso de velocidade e havia o buraco no mencionado da pista. Então, isso aqui foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Então, nós vamos marcar aqui a absolvição do réu pelo artigo 386 e o 7. E aqui você poderia, né, ter continuado a leitura. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal? Se não existe prova lá. Não existir prova de o réu ter concorrido, existe prova. Perícia. Existem circunstâncias que excluam o crime ou isentam o réu de pena. Artigo 20, não houve nenhuma dessas hipóteses. Não existir prova suficiente para a condenação. Aqui poderia colocar. Eu coloquei porque o examinador ele deu pontuação para quem colocou o 7, tá? Na sentença absolutória, o juiz, beleza. Então aqui, gente, o principal seria o terceiro, não constituir o fato infração penal. Então nós vamos colocar no nosso esqueleto de pedra. Segundo passo, então, gente, é nós identificarmos se há algum caso de desclassificação de crime. Há caso de desclassificação de crime? Algum caso de desclassificação? Vamos dar uma olhadinha? Aqui dentro do problema, você tem que combater tudo aquilo que o juiz condenou. Então, ó, no momento da dosimetria, aqui no curso, foi ouvida, julgou totalmente procedente a pretensão punitiva do Estado, tá? Então, aqui, no caso, você precisaria analisar a conduta para ver se você poderia ou não desclassificar o crime. Aqui, no caso, não tem, porque aqui a conduta ela está tipificada de forma correta, que é o artigo 302 e o artigo 303 do CTB, tá? Não identificado, então, o caso de desclassificação do crime, e nem questão de dolo ou da culpa, porque aqui já é culposo, né? Então, aqui já está brando para o nosso cliente. Nós passamos, então, em caso de manter essa condenação, nós passamos, então, a analisar a questão da sentença do juiz. Aqui na sentença do juiz, ele reconheceu tudo, inclusive, ele reconheceu aqui a agravante prevista lá no artigo 61. 61, inciso 2º, a linha H do Código de Processo Penal, pelo fato de ser criança. Mas nós vamos dar uma leitura lá, fazer uma leiturinha do artigo 61. Circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Ter o agente cometido o crime, olha lá, H, contra criança ou maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Aqui, pessoal,
entenda o seguinte, as agravantes só se aplicam em crimes dolosos, tá? Crimes culposos não se aplicam às circunstâncias agravantes. Então, aqui nós vamos pedir o afastamento. Aqui a gente pede o afastamento da agravante, linha H, por conta do crime ser culposo, tá? Crime culposo não se aplica agravante nem em caso de aumento de pena, a não ser que tenha o artigo lá falando da causa de aumento de pena, tá? Fora isso, as agravantes não se aplicam para crimes culposos, tá? Próximo passo é entender, então, o que nós precisamos fazer, a questão do concurso material. O que é o concurso material, gente? O concurso material, ele se aplica quando o agente, mediante duas ou mais ações, ele comete 2 ou mais crimes, tá? Ou ele chega em 2 ou mais resultados. Aqui, perceba que apenas uma ação, tá? Apenas uma ação, ele cometeu 2 ou mais crimes. Então, nós precisamos o quê? Afastar o concurso material para reconhecer o concurso formal. Tá? Ah, eu tenho dúvidas sobre isso. Às vezes, o que você vai fazer? Leia o artigo, gente. Leia o artigo. Ó. Por quê? Ó, aqui, se ele está dando para você que é concurso material, então você vai lá dar uma lidinha no concurso material, porque às vezes você tem dúvida, você não sabe. Então, o que o concurso material fala lá no artigo 69 do Código Penal? Ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade. Aqui teve mais de uma ação? Carlos, ele cometeu mais de uma ação? Não. Ele cometeu 2 ou mais crimes, mas não ação. Ou seja, qual que foi a ação de Carlos? Atropelar com o carro. Então, na verdade, nós estamos diante de um concurso formal. Ó. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas, se cabíveis ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada de qualquer caso de 1/6 até metade. Então, na verdade, Carlos aqui, ele não teria sua pena somada, ele teria apenas uma, ele aplicaria a mais grave, apenas uma mais grave, e um caso ali de 1/6 até metade, tá? Aumentado de 1/6 até metade. Então, como é um crime culposo e como é um crime de lesão corporal leve, nós pediríamos, então, a aplicação do concurso formal, né, em caso de condenação, tá? E somente uma aplicação do artigo 302, porque o 302 a pena é maior, de 2 a 4 anos, e a gente pediria um caso de aumento de pena de 1/6 apenas, tá? Para cada crime. No entanto, aqui nós vamos pedir somente 1/6 por causa que nós vamos pedir o afastamento do artigo 303, que é praticar lesão corporal em direção de veículo automotor. Por quê? Porque não houve ali, Pedro nunca compareceu em sede policial, então não houve a representação. Então, na verdade, o recebimento da denúncia em razão de Pedro pela lesão corporal culposa, ela é nula. Próxima coisa que nós precisamos ver, então, é a questão da dosimetria da pena, é a questão da regime inicial. Aqui, ó. Aqui, perceba que na informação ele deu 4 anos e a informação que ele nos deu, ó, não houve substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em razão do quanto final nos termos do artigo 44, inciso 1. Sabe que isso é verdade? O que você precisa fazer? Leia o artigo 44 do Código Penal. O artigo 44 diz, ó, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Se o crime for culposo. Então, nos crimes culposos não há que se falar em violência ou grave ameaça e nem então os 4 anos, tá? Então aqui poderia então ser aplicado o artigo 44, no presente caso por causa de ser um crime culposo. Então aqui nós já também combateríamos, ó, você já também colocaria aqui, ó, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Tranquilo? O afastamento do regime inicial fechado para um regime aberto ou semiaberto. Aqui, gente, perceba o seguinte, ó, inicial fechado de cumprimento de pena. Aí o que você precisa fazer? Você não precisa, gente, vocês não precisam ter isso daqui
de cor. Vocês precisam saber que existe um artigo que fala sobre o regime inicial, que é o artigo 33 do Código Penal. Então nós vamos lá no artigo 33, dá uma lidinha no artigo 33, ó. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto. O crime é de detenção, gente, ó. E o 302 também detenção. Se é detenção, não pode ser, então, inicial regime fechado. Tem que ser o quê? A detenção em regime semiaberto ou aberto. Não pode iniciar em regime fechado por conta de ser detenção. Então, os crimes de detenção somente regime semiaberto ou aberto. Então, aqui você já identificou, você já viu. E aqui, inicial fechado de cumprimento de pena. Aqui você vai pedir o afastamento, então, desse regime inicial. Beleza? Então, identificamos, pessoal, todas as teses de defesa que nós vamos aplicar no presente caso. Aqui você já identificou as preliminares, extinção de punibilidade e também a nulidade. Aqui você também identificou a fundamentação jurídica, absolvição do réu, afastamento da agravante, afastamento do concurso material, reconhecimento de concurso formal, afastamento do regime inicial, hora aberto ou semiaberto, substituição da pena privativa restritivas de direito, tá? Gente, nesse momento aqui, pode ficar um pouco confuso para você, tá? Por quê? Porque é difícil você identificar uma tese de defesa. Só que aqui, quando você identifica uma apelação, o que você tem que entender? O que você tem que ter na sua cabeça? Que você vai combater todas as informações que o examinador te der. Você vai combater toda a decisão do juiz. Qual que foi a decisão do juiz? Ele condenou no artigo 303 2 vezes em concurso material. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ver se é um caso de absolvição. Tem condenação? Então, vamos ver primeiro se cabe ali uma absolvição. Depois, vamos ver se cabe uma desclassificação de crime. Aí você vê qual que foi, aqui, ó, reconhecer o agravante. O que a gente precisa, então? Afastar o agravante. Ele deu aqui, então, a pena de 4 anos e 9 meses. E não houve substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. O que você precisa fazer? Ir lá no código ver se isso realmente procede, tá? Sendo fixado regime inicial fechado para cumprimento de pena. O que você precisa fazer? Ir lá no artigo 33 e ler o artigo 33 para ver se isso aqui pode, se isso aqui procede, e você tem que combater, tá? Então, fique atento a isso, pessoal. Ó, Pedro nunca compareceu, tá? Sem ser notado, Pedro nunca foi localizado. Então, essas informações você precisa ter na sua cabeça. E você lendo o artigo e buscando as informações aqui que o examinador te deu, gente, você vai chegar tranquilamente na sua tese de defesa, tá? O que não pode acontecer? Você não pode desesperar. Você não pode desesperar. Às vezes você leu tudo isso aqui, você não conseguiu, por exemplo, identificar que é extinção de punibilidade, uma nulidade. Só que você precisa ler de novo. Leia de novo, gente. Leia de novo, leia de novo. Aí você vai, dessa forma, construindo a sua tese de defesa. Nessa prova aqui, muitos alunos deixaram passar a extinção de punibilidade por decadência, mas encontraram ali a nulidade, tá? Só que, gente, aqui é um pouco complicado, você não precisa. Muita gente que não colocou a extinção de punibilidade conseguiu passar na prova. Por quê? Que aqui, por mais que ele não colocou por decadência, ele colocou aqui pela nulidade, tá? Porque a extinção da punibilidade e a nulidade tá ligado, né? Eles estão ligados porque, na verdade, se você prestar atenção, essa informação aqui que Pedro nunca compareceu em sede policial para narrar o ocorrido, os alunos eles ficaram atentos a isso aqui por causa essa coisa que eu tenho sempre falado. Toda a informação que o examinador te der, ele quer de você uma ação. Se ele está colocando que Pedro nunca compareceu, quer dizer que ele quer alguma coisa de você. Ele está sinalizando algo para você. Olha lá, não sendo Pedro localizado, tá? Pedro passava pelo local sem ser notado. Pedro se retirou, onde se retirou sem ser notado. Então essas informações elas são úteis para você, são de suma importância. Você precisa ficar atento. Você não pode negligenciar, tá? Não negligencie essas informações aqui. Beleza? Aí você vai chegar, porque você precisa identificar, gente. Você precisa ir lá e ver se tem ou não e persistir. Olha lá, no artigo 107, ó, artigo 107. Você leu o artigo 107? Procura saber. Geralmente o 107 ou ele vai ser prescrição ou ele vai ser decadência. Aí você identificou que, na verdade, aí você veio aqui e você leu. Aí você conseguiu ler. Ó, lá, aplica seus crimes de trânsito, lesão corporal culposa. Ó.
os artigos 74, 76, 88. Aí você vai lá na Lei 9.099 e vai ler o artigo. Olha lá o artigo 88. As hipóteses de penalização especial dependerá de representação. E não houve representação que você identificou. Tá? Então você precisa ligar esses pontos. É por isso que serve o esqueleto de peça. O esqueletinho. Para você ir montando o seu script. Para você ir montando tudo aquilo que você foi encontrando, né? Só que você não pode desesperar, porque nessa hora aqui pode ser que você fique um pouco perdido, um pouco desesperado. Só que você precisa respirar, você precisa ir lá, ler o artigo e leia os pontos a pontos. E a dica que eu dou para vocês, de novo, eu vou repetir sempre isso daqui, vocês vão cansar, eu vou ficar repetindo, é para vocês lerem o dispositivo legal inteiro, gente. Leia inteiro, ó. Olha lá, ó. Leia inteiro dos crimes de trânsito. Principalmente quando for legislação especial. Leia sempre as disposições gerais dos crimes, tá? Sempre que um crime tiver disposição geral, você leia esse crime, pelo amor de Deus, tá bom? E em último caso, né? Eu sempre falo em último caso, se você não conseguiu encontrar uma tese de defesa, leia aqui, ó, os artigos, ó. Leia aqui sempre o artigo, é do artigo 13, né? Sempre leia o artigo 13 até o artigo 25 não, até o artigo 28. Sempre leia do 13 ao 28 se você não encontrou uma tese de defesa, pode ser que você encontre alguma coisa aqui. Pode ser que, a maioria das vezes quando você não encontra lendo o artigo, quando você não encontra lendo disposições gerais, pode ser que você encontre alguma coisa aqui do 13 até o 28, tá? Isso é uma dica a mais que eu sempre tenho dado para vocês aí. Beleza, gente, nós construímos então a nossa peça, nós construímos então o nosso esqueleto de peça, agora a gente passa para fundamentação, nós vamos fazer então a peça. Lembre sempre que recursos, pedidos do recurso, sempre será de conhecimento e provimento do recurso, tá? De apelação. Então, bora. Gente, interposição do recurso você sempre vai fazer para o juiz que condenou o réu, ou seja, terceira vara criminal de São Gonçalo, RJ. Aqui nós coloca processo, né? Vocês vão colocar processo de número. Carlos, já qualificado dos autos da presente ação penal, que lhe move o Ministério Público do Estado de São Paulo, RJ, vem respeitosamente presente de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado final assinado, inconformado com a respeitável sentença condenatória de florestal, interpor recurso, você sempre interpõe, tá? A apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e direito a seguir expostos. Beleza. Requer o recebimento e processamento do presente recurso de apelação, remetendo-se ao Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Gente, isso aqui é de praxe, tá? Isso aqui você precisa ter na sua mente, isso aqui você precisa praticar, você precisa ler bastante, isso aqui você tem que ter decorado, infelizmente, tá? Termos em que? Pede deferimento, São Gonçalo, 23 de setembro de 2019, local, nome do advogado, OAB, tá? Por que 23, pessoal? Vamos entender por que 23. Aqui ele nos deu o dia, aqui ó, no seu esqueletinho tem todas as datas, né? Então, dia da intimação. Dia 18 foi uma quarta-feira. Quantos dias é a apelação para interpor? 5 dias. Então, nós vamos fazer, então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, nós vimos que caiu numa segunda-feira o data final. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bem simples, né? Bem fácil. Se tivesse caído no domingo, então seria dia 24. Tá? Vamos supor que foi 18, fosse uma terça-feira. O que você ia fazer? 5 dias. Se caiu numa terça, você vai contar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Opa, caiu domingo, você conta mais um, segunda. Aí você ia fazer 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tá? Então, peraí, aconteceu alguma coisa errada aqui. Aí você ia ter que fazer 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aí você ia fazer aqui, seria dia 24, se o dia 23 tivesse caído num domingo. Como caiu numa segunda, segunda-feira é dia útil, ele nos deixou essa informação, que é dias úteis, ó, de segunda a sexta-feira são dias úteis em todos os locais do país. Então, se ele deixou essa informação, então, segunda-feira, dia útil, a nossa data, dia 23 de setembro. Essa data aqui você vai colocar também no final das razões, tá? Então, para nossas razões de apelação, excelentíssimos senhores doutores, tá? Sempre no plural, por favor. Desembargadores do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, razões de recurso de apelação. Aqui é de praxe, tá? Recorrente, recorrido. Aqui você sempre vai colocar Carlos, Ministério Público, vara de origem e processo. Egresso Tribunal, colégio da Câmara, nobres julgadores. Se aqui você não quiser colocar todos os três, você pode colocar só um, tá? Egresso Tribunal, só colégio da Câmara. Seria legal você colocar os três, tá?
E aqui aquele resuminho de praxe. O apelante, inconformado com o teor da sentença condenatória de folha tal, interpõe o presente recurso de apelação a esse egrégio tribunal para que a decisão citada seja reformada e conceda o quanto pleiteado pelo apelante por ser motivo de justiça. Ah, Rafa, eu esqueci desse colocar isso aqui. Não tem problema, isso aqui é um glamour a mais na sua peça. Isso aqui seria interessante. O examinador vai gostar de ver isso daqui se você fizer de forma correta, tá? Dos fatos, gente, os fatos nem é pontuado, tá? Exceto, se eu não me engano, exceto na queixa-crime, os fatos eles não são pontuados. No entanto, você precisa fazer os fatos, tá? Os fatos sempre faça ali em 3, no máximo 4 parágrafos. Aqui eu coloquei bastante parágrafo, no entanto, seria recomendado você fazer no máximo 3, tá? Então sempre inicia ali com uma introduçãozinha, o apelante foi denunciado pela terceira vara criminal de Gonçalo pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 302 e 303 da Lei 9.503 de 97, com agravante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal. Que você fez uma introduçãozinha, depois você faz ali um desenvolvimento e depois uma conclusão, correto? Beleza? E não precisa, tá, gente? Não precisa você fazer uns fatos gigantes, não. Aqui eu coloquei uns fatos um pouquinho maior, mas aqui eu poderia, por exemplo, ter juntado esses dois parágrafos aqui, ó. Ter ficado no máximo 4, tá? Ou até mesmo feito tudo junto, tá? Então, ó, segundo consta na denúncia, aqui você conta a historinha. A condição do veículo automotor, supostamente, exceção com excesso de velocidade, teria colidido, tá? Essas palavras aqui, ó, teria, supostamente, tá? É legal você colocar. Feitos os fatos, nós passamos então para as preliminares e nós encontramos então uma extinção de punibilidade. E aqui, gente, eu coloquei os dois juntos, tá? Por quê? Porque aqui você pode ter colocado a extinção de punibilidade e também a questão da nulidade. Você poderia ter feito juntos. Poderia ter feito separado também? Poderia. Recomendo você fazer separado. Aqui eu acabei fazendo junto, tá? Mais para ter ali para ganhar um tempo aqui na nossa aula, mas você poderia ter feito, por exemplo, a extinção de punibilidade e também da nulidade, tá? Sempre quando você for desenvolver, então, uma tese de defesa, sempre quando você for desenvolver uma argumentação, você vai começar com uma introdução. E você pode começar introduzindo a sua fundamentação com o artigo. Olha lá, o artigo 395, inciso 2 do Código Penal dispõe que a denúncia será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Sendo assim, verifica-se que o crime de lesão corporal culposa imputado ao apelante, tipificado no artigo 303, da Lei 9.503 de 97, conforme disposto no artigo 291, inciso 1º, do mesmo diploma legal, aplica-se o artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Nesse sentido, o crime de lesão corporal culposa dependerá de representação da vítima como condição da ação. E que se observa nos autos é que a vítima das lesões corporais culposas não representou o apelante. Sendo assim, era de rigor a rejeição da denúncia nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, sendo que o recebimento restou em nulidade conforme artigo descrito no artigo 564, inciso 3, alineado ao Código de Processo Penal. Aqui eu fiz junto, aqui eu dei uma juntada nos dois, mas você poderia pedir os dois, inclusive, você poderia ter feito 2 parágrafos, um para cada um, para extinção de punibilidade, falando só que não houve representação e que passou 6 meses e agora ele não poderia mais, portanto, teria ocorrido a decadência. E aqui depois você poderia ter feito um tópico só aqui para nulidade, da nulidade pela causa. Como está interligado, como a falta de representação causou a nulidade, eu fiz junto. Se você tivesse feito junto também na prova da OAB, teria dado certo. Eu vi alunos que pontuaram o máximo fazendo assim e vi alunos que também pontuou o máximo fazendo os dois. Que pontuou o máximo? Quando você vai corrigir uma segunda fase da OAB, tem de 0 e tem até uma pontuação máxima, né? Tem o 0, meio e o máximo, tá? E cada ponto, cada parte da peça ela é pontuada dessa forma. Então, alguns alunos que fizeram dessa forma aqui pontuaram o máximo, e os alunos que separaram também, alguns alunos também conseguiram pontuar o máximo dessa parte, então ficou bem legal, tá? Eu coloquei junto mais para economizar um tempo aqui na nossa aula. Mas você pode separar, fica à vontade, tá? Ademais, observe também que o crime em questão ocorreu em 8/7/2017, em que houve a representação da vítima e que
sem que houvesse representação da vítima dentro do prazo legal de 6 meses, segundo escrito no artigo 38 do Código de Processo Penal. Sendo assim, ocorreu a decadência. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 4º do Código Penal, é medida que se impõe. Tranquilo, gente? Aqui, então, nós desenvolvemos as nossas preliminares, tá? Depois nós passamos, então, para as razões de mérito. As razões de mérito você pode também inicia ali, né, com uma introdução. A introdução você pode falar sobre o artigo, depois você vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento você fala sobre o caso em questão e na conclusão você faz a ação que você quer do juiz, tá? No artigo 18, inciso 2º do Código Penal, descreve que o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, conforme verifica-se nos autos, a perícia concluiu que não houve excesso de velocidade, bem como restou comprovado que a causa da perda de controle foi a existência de um buraco na via, restando, portanto, comprovado que não houve imprudência ou qualquer tipo de negligência por parte do apelado. O fato da perícia ter concluído pela possibilidade de haver imperícia na condução do veículo, de maneira nenhuma poderia ter sido utilizado para a condenação do réu. Isto porque, excelências, percebam que o MP não narrou tal fato na denúncia, bem como não houve aditamento. Ressalta-se ainda que, segundo a doutrina, a imperícia é a imprudência no campo técnico, sendo assim, não há qualquer comprovação nos autos de que o apelante é motorista profissional, não havendo que se falar em perícia. Então, aqui, portanto, a absolvição do réu nos termos do artigo 386, sucessivamente do 7, é a medida que se impõe. E depois nós passamos para a aplicação da pena. Aqui, do mérito, você poderia colocar da absolvição. Se existisse algum fato de desclassificação aqui, tanto desclassificação do crime, desclassificação do dolo, tá? Ou da culpa, você poderia ter feito um tópico para ele. Como não tem, como só tem absolvição, nós fizemos, então, apenas um tópico, tá? Depois nós passamos para a aplicação da pena. Caso vossas excelências não entendam pela absolvição, tá? Então isso aqui é algo sucessivo. Aqui da mesma maneira, gente, que lá na alegações finais, sempre você vai fazer esse pedido aqui, sempre você vai analisar a questão da aplicação da pena, os benefícios, tá? Os benefícios alternativos de cumprimento de pena e também o regime inicial. Sempre, sempre, sempre. Perceba que, inclusive, o examinador te deu essas informações. Ó. Inicial fechado, não houve substituição da pena privativa de liberdade pelo exercício de direitos, tá? Aqui ele reconheceu um agravante. Então, esse tipo de coisa você precisa ficar atento. É importante observar, então, aqui, ó, caso vossas excelências não entendam pela absolvição, é importante observar a correta aplicação da pena. O juiz da qual entendeu por bem aplicar agravante do artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal. Então, aqui, introdução. Desenvolvimento, ocorre que, no entanto, o crime imputado ao apelante é descrito pelo artigo 302 da Lei 9.503 de 97, ou seja, se trata de um crime de natureza culposa, sendo incompatível com a aplicação da agravante em questão. Portanto, é de rigor o afastamento da agravante reconhecido pelo juiz da qual e, consequência, recálculo da pena em favor do apelado. Aqui, então, você está pedindo o afastamento da agravante do artigo 61, porque nos crimes culposos não admite reconhecimento de agravante, tá? Somente nos crimes dolosos. Depois do concurso material, você pediria o afastamento do concurso material e o reconhecimento, então, do concurso formal. Olha lá. Artigo 69 do Código Penal descreve o concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade que haja incorrido. Nesse sentido, pode-se observar que, no caso em questão, houve apenas uma ação por parte do apelado, que resultou em 3 crimes, a saber, 2 homicídios e uma lesão corporal culposa. O artigo 70 do Código Penal dispõe que, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou se iguais, somente uma delas, mas aumentando, em qualquer caso, de 1/6 até metade. Sendo assim, de rigor, o afastamento do concurso material e a aplicação do concurso formal, uma vez que o apelante, mediante uma só ação, cometeu 2
mais de 2 crimes, devendo haver então a exasperação da pena e não a soma delas. Aqui você já fez então a sua conclusão, tá? Regime prisional, você pode também fazer pelo artigo 33, ó, introduçãozinha. O artigo 33 do Código Penal dispõe que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para regime fechado. Sendo assim, observa-se que o crime imputado ao apelante possui pena de detenção, ou seja, não é cabível o regime fechado para o início de cumprimento de pena, devendo ser aplicado o regime aberto para o início de cumprimento de pena. Aqui você poderia ter colocado o regime semiaberto também, tá? Ou aplicado o regime semiaberto ou aberto. Aqui no caso eu pedi um aberto por causa da diminuição de pena que vai ter em razão do concurso formal. Penas alternativas, aqui você poderia ter pedido os benefícios, tá? Aqui no caso eu pedi o regime prisional primeiro, mas você poderia ter pedido as penas alternativas primeiro, tá? Mas no caso aqui do regime prisional, eu preferi pedir ele primeiro, por causa dos benefícios, ele nem ficaria preso, na verdade. Então vamos lá, o artigo 44 dispõe que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Ou seja, o fato de haver 4 anos, né, a mais de pena em crime culposo não significa que não possa ser aplicada então as restritivas de direito, tá? Na questão de violência, gente, quando é violência ou grave ameaça, nós estamos falando de crime doloso, tá? Crime culposo, a gente não se leva em consideração violência ou grave ameaça, porque aqui foi algo culposo, né? Foi algo que não foi por dolo, tá? Sendo assim, observada a natureza culposa do crime imputado ao apelante, a sentença que afastou a possibilidade da substituição por ocasião da pena ter sido aplicada com mais de 4 anos não merece ser mantida, pois conforme se verifica, quando se tratar de crime culposo, quanto da pena é irrelevante. Observe-se ainda que o apelante é réu primário de bons antecedentes, bem como preenche todos os requisitos subjetivos e objetivos para a substituição, sendo de rigor a reforma da sentença e a correta aplicação da substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito. Então aqui você pediu um benefício para ele, tá? Como que você chegou nesse benefício, gente? Porque o examinador te deu essa hipótese. Não houve substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito em razão do quantum final nos termos do artigo 44. Um quantum final. Aqui ele já está dizendo para você que não houve substituição, nem foi por razão da violência ou grave ameaça, né? Foi pelo quantum final, 4 anos e 9 meses. Aqui ele está pedindo para você analisar se realmente em os crimes culposos isso aqui procede. E é claro que não procede, e claro que nós colocamos aqui nas penas alternativas. E nos pedidos? Diante do exposto, requer a Vossa Excelência dignem conhecer e dar provimento ao recurso para, tá? Aqui você poderia escrever somente direto, você podia escrever direto, tá? Não precisaria você fazer A, B, C, D, E, F. Eu gosto de fazer, tá? Vai do seu estilo, você pode ir direto ou você pode fazer. Eu recomendo você fazer separadinho, até para ficar mais bonita a sua peça e você consiga colocar todos, né? Às vezes você não esquece de um. Então, declarar a extinção da punibilidade apelante do artigo 303, em decorrência da decadência, nos termos do artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Decretar a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso 3º, inciso 7º do Código de Processo Penal. Afastar a agravante, por ser criança, por conta, né, aqui você poderia colocar por conta do crime ser culposo. Afastar o concurso material e reconhecimento do concurso formal, aplicando-se a exasperação da pena. Aqui você poderia ter colocado, né, aplicando-se apenas 1/6, né, da pena, tá? Afastar o regime fechado para início de cumprimento de pena, aplicando-se o regime aberto. Conceder a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, termos em que pede deferimento. São Gonçalo, 23 de setembro de 2019, advogado
OAB. E nós finalizamos a nossa peça. Por que dia 23, gente? Porque foi dia 18, quarta-feira, tá? Lembrando, quarta, aí você coloca quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 5 dias, então nós vamos contar 18, 19, 20, 21, 22, 23. Por isso que dia 23 é o dia correto de você datar a sua peça, tá? A datação de peça ela é bem simples, ela é bem fácil. Beleza, pessoal? Então é isso. Nós fizemos, então, aí um exercício juntos. Essa peça ela é muito difícil, tá? Essa peça aqui foi uma peça muito difícil, realmente muito difícil. Mas eu quis trazer ela para o nosso exercício para você perceber que aqui você vai ficar perdido, tá? Aqui você vai ficar perdido na preliminar, fundamentação jurídica. O importante é você ler e você ficar atento às informações dadas pelo examinador. Beleza, gente? Então é isso. Eu deixei um exercício aí para vocês fazerem de apelação. Façam esse exercício e depois vocês vão lá para correção dele. Tá certo? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço e até a nossa aula de correção do exercício 2. Um grande abraço.